Bom, olá a todos, meu nome é Márcio Carneiro, sou coordenador do Labicom, Laboratório de Convergência de Mídias da UFMA, né? E também coordenador do NID, do nosso Núcleo de Inteligência de Dados, né? A nossa interface com a sociedade, né? E através do NID a gente trabalha com treinamento, com a consultoria e com o desenvolvimento, com foco muito grande no uso de inteligência artificial generativa, né? Falando então nesse vídeo, a gente vai tratar da parte, né, trazer um exemplo, né, esse é um vídeo de demonstração de uma ferramenta nossa chamada EduPresenter, né, que usa IAG para ajudar professores a fazer slides para as suas aulas. Tá? As soluções do NID, elas são, você vai ver, a primeira diferença do uso profissional é que elas têm um foco específico numa tarefa, tá? E elas são divididas por temáticas, né? Então a gente tem bots ou ferramentas para auxílio à educação, aos professores, né? Nessa mesma categoria a gente tem o monitor pedagógico, né? Uma ferramenta com várias funcionalidades. A gente tem o planejador de aulas, né? Não preciso explicar o nome, mas ele traz, né, sempre sugestões de uso de tecnologia, gamificação, né? Ou seja, ele melhora o seu planejamento de aula em termos de sugestões, né? E o Enem Assistente, né, que ajuda os professores na correção, né, de redações, e também o aluno, né, que pode testar o seu conhecimento, a sua técnica de redação, né, basta copiar e colar o texto da redação e ele vai fazer uma correção, sugestões de melhoria, indicações de erro e com base sim nas regras de correção do Enem. Tá? Mas, como eu falei, hoje a gente vai falar, né, da geração de slides para professores, que, né, o professor também precisa fazer suas apresentações, é uma coisa na qual ele às vezes gasta tempo, tá? E a IAG está aí para isso, não é para entregar produto final, nem para fazer milagre, mas ajuda você a ganhar tempo, né? Te dá ganho de produtividade. Então vamos ver como é que ele funciona, tá? Ele vai funcionar em parceria com uma outra solução nossa, vou te apresentar agora. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um tema da minha área, eu vou botar jornalismo digital, né? Veja bem que começa justamente fazendo essa diferença, né? Não vou ficar, ChatGPT, você poderia, não sei o que e tal. Eu vou botar só um tema, tá? Porque eu preciso de foco. Claro que esse tema é um tema muito geral, então ele está programado, o EduPresenter, a te pedir um pouco mais de contexto para ele poder fazer, né, o trabalho dele melhor, tá? Então, na primeira etapa ele sempre vai te pedir um pouquinho mais de contexto. Então, né, qual o foco principal, né? Eu vou botar aqui, ele mesmo sugere algumas coisas, você pode botar uma outra, eu vou botar aqui mudanças na produção de notícias. Esse é vamos dizer assim, um tema que eu queira destacar. O item 2, o perfil do público que vai receber. Vou botar aqui estudantes de jornalismo de graduação universitária. Tá? E o 3, pergunta se eu quero enfatizar alguma coisa, né? A parte histórica, focar em ferramentas. Eu vou botar foco em ferramentas de visualização. Então, assim, claro que eu partindo de um tema mais geral, eu vou oferecer alguns recortes para ele nesse contexto, para que ele possa fazer o trabalho dele, né, de uma forma mais assertiva e de acordo com o que eu quero que ele faça. Então, a partir do contexto que eu já dei, né, o trabalho que ele vai fazer é justamente estruturar uma apresentação, tá? Essa apresentação, ela tem um título, um subtítulo e 3 bullets, 3 pontos, né, ligados ao título principal. Ele vai gerar 10 slides, tá? Ele está fazendo o trabalho dele agora. Tá? E uma coisa que você vai perceber é que ele vai fazer também aqui ao lado uma sugestão de prompt para imagem. Tá? Você já vai entender por que ele vai fazer isso. Porque ele também, claro, se é um slide, eventualmente você vai querer ilustrar esse slide, né? Slide só de texto não é muito legal. Então, dentro do ambiente, vamos dizer assim, do GPT, né, dos GPTs, né, você tem o Dali, que é um gerador de imagem, não é tão bom assim, mas ele vai te ajudar a gerar as ilustrações e você vai fazer tudo no mesmo ambiente, o que vai te ajudar bastante. Tá? Então, essa coluna aqui ela vai ser utilizada à frente se você precisar das ilustrações para o seu slide, né? Eu vou te mostrar como já já. Depois que ele faz, né, ele entrega, né, os slides nessa forma tabular, né? É importante a gente entender isso, pedir para ele a forma de entrega. Ele vai gerar um arquivo de texto no formato CSV, que nada mais é do que um arquivo de texto, sim, mas estruturado para, vamos dizer assim, traduzir essa planilha com as colunas e tal, com as linhas, né, de uma forma bem simples que você pode exportar e vai utilizar à frente, como eu vou te mostrar agora. Tá? Então, assim, esse arquivo de texto, você vai
clicar aqui em copiar, tá? E aí você vai usar a ferramenta mais simples que você tem no Windows para texto, que é o bloco de notas. Você vai dar só um Ctrl+V. Você copiou lá, deu um Ctrl+V e vai salvar esse arquivo em algum lugar que você saiba como recuperar, né? E eu vou botar slidesjor, né? O nome desse arquivo de texto, slidesjor, tá? Então eu vou salvar aqui na minha máquina esse arquivinho que já está prontinho para você usar, tá? E você vai usar ele do jeito que eu vou te mostrar agora, tá? Junto com a solução, né? Eu vou te enviar um link para um template de planilha, tá? Ela tem que estar lá no seu Google Drive, né? Ou seja, se você não sabe o que é Google Drive e tal, então talvez você precise de alguma ajuda mais básica, né? No site do Need Lab você vai achar algumas soluções para isso. Mas só para você entender, esse template você não vai conseguir editar ele vai te autorizar, né, apenas o acesso como leitor. Então o que você vai fazer é pegar aqui em arquivo e vai fazer uma cópia dele. Tá? Quando você pedir para fazer uma cópia, aí você dá o nome da cópia que você quiser e ele vai copiar então uma planilha desse jeitinho do template lá para o seu Google Drive e é nela que você vai editar e tal. Tá? Aqui você não vai conseguir editar porque aqui só está autorizado para mim editar. Você vai chegar aqui como leitor. Tá? Mas feito isso, então quando você tiver com a cópia lá no seu Google Drive, né, lembrando, você tem que estar logado no Gmail, uma conta Gmail no Drive para isso acontecer. Tá? E aí você vai clicar aqui em arquivo e como é um CSV, você não abre ele, você importa ele, tá? Isso é importante também. Então você vai fazer um upload, ou seja, vai mandar do seu computador, né? Lembrando, tudo isso está acontecendo no servidor do Google, tá? Isso não está sendo processado na minha máquina, apenas os arquivos eu estou salvando aqui, tá? Então, agora deixa eu ver onde é que eu botei esse arquivo do... Onde é que eu botei o arquivo que eu botei aqui? Será que é em slides? Tá aqui. Slidesjor, né? Aqui está o arquivinho que eu salvei, txt. Você vai fazer o upload, tá? A diferença também do importar é isso, ele vai te dar a opção de criar uma planilha. Você não precisa criar uma planilha nova, você já criou uma cópia, né? Você já está numa planilha vazia, então você só vai substituir a página atual, ele vai lançar então os dados nessa página onde você está, nessa abinha aqui. Essa abinha chama slides, tá? Olha aqui embaixo, né? Cada abinha tem um nome, slides. Então, feito isso, então você já está, né, com um template de planilha, você já colocou aqui os dados, né, o detalhamento que o meu bot gerou para você, e você vai ver que esse template ele tem um menu diferente, ele vai ter automatizar slides, e você vai clicar nesse botão, né, gerar slides. Provavelmente na primeira vez que você fizer isso, antes dele entrar com essa aba aqui para você preencher, ele vai entrar numa aba ele vai te mostrar um pedido de autorização, né, para acessar o seu Google Drive. Por quê? Porque ele vai criar um arquivo de apresentação no seu Google Drive, tá? Então você tem que autorizar. Feito isso, aí você clica de novo em gerar slide, aí você vai chegar nesse ponto aqui. Você vai precisar informar duas coisas. O nome da aba onde os dados estão. Então os dados estão aqui, olha para baixo, o nome da aba é slides minúsculo. Você só vai botar aqui slides, tá? E ele vai te pedir o nome da nova apresentação. Então eu vou botar nova apresentação. Nova teste, tá? Vou botar aqui nova teste. E vou dar OK, tá? O script ele vai ficar em execução. O que ele está fazendo então é criando o slide, ó, já concluiu aqui. Então assim, ó, na pasta, só para você entender, né? Tudo isso está nessa pasta iNeed, tá? Olha a minha planilha aqui, gera slide template e olha, ele criou nova teste aqui, vamos clicar, essa apresentação não tinha, né? Foi criada agora e ó, tá aqui os 10 slides transferidos para cá, né? E você já ganhou um tempo enorme, tá? Lembrando, isso aqui não é produto final, você vai editar isso aqui, você vai corrigir, você vai complementar, tá? Eu vejo muita gente achando que essas soluções são buscadores, eles não trabalham bem com dados, tá? Então, sempre tem que ter curadoria humana, produto final é seu, tá? Tem que revisar. Mas aqui você já ganhou um tempo danado, porque já tem uma estrutura, você edita ela, não gostei desse slide, elimina o slide. Esse slide podia ser assim, faz ele assim do jeito que você quer, entendeu? E aqui, claro, a partir de um slide desse, se você quiser, isso já é uma dica do apresentações, né? Você clica aqui em slide, aplicar layout, você pode mudar o layout desse slide, por exemplo, né, para uma coisa diferente aqui, né? O texto permanece, mas o layout fica, né? Vou botar aqui de novo, ou aplicar um outro slide, por exemplo, aqui, tá? Ó, aqui, por exemplo, tá? E aqui eu posso, né? De repente eu tenho espaço agora no meu slide para uma ilustração. Então eu vou voltar lá para o bot, tá? Observa que ele parou aqui perguntando se eu queria
a criação das imagens. Então você só vai dizer sim. Não precisa dizer mais nada, né? Você não vai ficar falando o dia todo com a máquina, tá? Esse é o papel do amador, tá? O cara que fica falando o dia todo com o ChatGPT, ele vai perder o emprego, tá? O que você precisa de bots planejados para resolver, para executar tarefas, tá? E esse aqui é um deles, tá? Então, assim, gerou a imagem. Observe que se você quiser, é só você. Ele vai perguntar se você quer que ele faça o segundo slide. Aí vai, só bota sim, 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 ou faça, e ele vai fazendo um por um de cada vez, tá? Quando ele gerar esse slide aqui, você vai clicar aqui, você vai, deixa eu botar aqui em slide, você vai salvar ele vai ficar salvo, no normal, ele vai ficar salvo nesse arquivo WebBP, tá? Eu vou botar aqui slide zoom, tá? E vou botar aqui .jpeg, que é um outro formato de imagem que vai facilitar, porque esse WebBP ele não é tão compatível, nem toda aplicação vai abrir ele. Eu vou salvar aqui, tá? E se você tiver alguma dificuldade com esse arquivo, eu sugiro que você faça o seguinte. Eu sugiro que você, tá aqui, código, slides, cadê? Tá, esse slide zoom, eu sugiro que você de repente você pode abrir ele no Paint, né, que é o programinha que todo Windows tem, bem simplinho, só para garantir, né, ele vai abrir, você salvar como, só para garantir que ele vai ficar num formato bom, ou até se você quiser, salve ele salvar como PNG, ele vai salvar com um pouco melhor, uma qualidade um pouco melhor e vai ser mais útil para você, tá? Então você dá OK aqui, né? Lembrando, gerei uma imagem, posso gerar todas elas por aqui, tá? Vou voltar lá para o meu slide aqui, isso aqui já é do Google Apresentação, vou inserir uma imagem do meu computador, ela está aqui, vou abrir, né? Ó, esse aqui ele diz que é incompatível, então vou fazer de novo, vou procurar aquela imagenzinha lá, cadê a imagenzinha que eu gerei? Não é essa não, essa aqui é slide zoom, vou renomear ela para .jpeg. Não sei, acho que eu salvei aquela imagem em outro lugar, mas vamos ver se agora ele está dando como imagem compatível, porque acho que eu salvei ele diferente. Vou abrir lá o Paint de novo, só para eu saber onde foi que acho que eu salvei em outro lugar. Salvar como PNG, tá aqui, porque ele não, não foi no slide, né? Vou botar aqui copy slides, PNG, OK, tá? Tinha salvado numa outra pasta, estava trazendo o slide com a forma original, né? Que ele não é compatível, como eu falei, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o PNG, esse aqui é o que eu salvo legalzinho, tá? Então tá aqui o seu slide, tá aqui som, coisa. Se você quiser, claro, mudar alguma coisa, e o slide tá aqui prontinho, tá? E como esse, você tem outros 10 que você pode fazer, editar, tá? E aí tá aqui sua apresentação feita de uma forma bem simples, tá? Você, professor, precisa fazer isso, é para isso que a AG serve, né? Para te dar ganho de produtividade, para automatizar algumas etapas de processos que demandam mais tempo, que às vezes são repetitivos, né? E aqui agora você vai usar o seu conhecimento para editar esse slide, fazer desse material um material melhor, tá? Lembrando que o EduPresenter já te ajudou nisso, né? Desde a geração dos tópicos, né? Que você mesmo definiu que pontos queria, até as ilustrações, né? Só para você ver. Se eu disser sim de novo, ele vai fazer uma nova ilustração para o segundo slide, ele vai fazendo um de cada vez, você vai pedindo, vai fazendo o processo e vai ter sua apresentação bem mais rapidamente do que você tinha antes, está aqui. Tá? Lembrando, aqui dentro do ambiente da OpenAI, quem está gerando a imagem é um modelo chamado DALL-E. Ele não é assim muito sofisticado como outras ferramentas, como Midjourney, Flux ou Leonardo AI, mas ele vai te ajudar, né? Sem problema algum, ok? Então, apresentações com o EduPresenter, com o nosso template de geração e automatização de slides. Lembrando, isso aqui você só vai fazer uma cópia, tá? E não vai editar nada aqui, tá? Se você mudar esses nomes aqui, ele está programado para procurar essas colunas, né? Um título, um subtítulo e 3 pontos, tá? Então, se você mudar alguma coisa, você pode ter um problema, tá? Então, mantém isso aqui e copia e cola apenas o arquivo CSV que ele gerou, tá? E vai dar tudo certo para você, ok? Obrigado, né? Então, esse é mais um trabalho do NID, a nossa interface com a sociedade do Labicon, nossa interface acadêmica, o NID é a interface, né, que opera com
consultoria, treinamento e desenvolvimento, né? A gente tem, então, mostrei alguns bullets, algumas soluções para a área educacional, a gente tem para marketing, a gente tem para planejamento estratégico, a gente tem para nutrição, para tratamento de imagem, para jornalismo, tá? Esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, o nosso pacote para a educação, para ajudar os colegas professores no seu trabalho. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima.